Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Vanelli Vilela, eu sou aluno do curso técnico em eletrotécnica do campus IFES de Guarapari. Vou falar um pouco sobre proteção de motores elétricos, né? Esse é um seminário, uma apresentação de seminário da professora Kézia. E eu montei uns slides no PowerPoint para que fique um pouco mais claro e transparente e didático também a apresentação e o entendimento. Na proteção de motores, os motores eles têm dispositivos de proteção que trabalham em conjunto para que tudo fluam e ocorram da maneira mais certa possível e segura, certo? Em harmonia para que um é interligado ao outro. São os fusíveis, os relés e os disjuntores de motor. Vou falar um pouco dos fusíveis, que são equipamentos extremamente importantes para esse sistema de proteção, tendo em vista que pode ser até o mais importante entre eles. Fusíveis são dispositivos de proteção utilizados para proteção contra sobrecorrente, curto-circuito e sobrecarga de uma longa duração. São construídos por um condutor de seção reduzida, um elo fusível, em relação aos condutores da instalação, montados em uma base de material isolante. Quando ocorre sobrecorrente, o elo fusível aquece devido à sobrecorrente e o mesmo funde-se, interrompendo assim a passagem da corrente elétrica, evitando assim danos à instalação e aos equipamentos. Aqui a gente tem alguns exemplos de fusível. Esse fusível em especial que eu deixei no slide é um fusível muito utilizado em motores elétricos, mas desde já a gente tem outros tipos de fusíveis, certo? Com vários modelos para vários equipamentos eletrônicos e assim sucessivamente. A gente vai falar um pouco de cada. Os principais tipos de fusíveis. Fusíveis de vidro são utilizados para proteção de circuitos eletrônicos, filtros de linha, estabilizadores de tensão, no break, porta-fusíveis veiculares, modelos antigos, entre outros. Os fusíveis de vidro, basicamente na imagem à nossa direita. Tipo rolha. Corpo de porcelana com os contatos sendo realizados através de rosca de fixação ao soquete rolha 30 amperes e de um terminal na parte inferior. O elo fusível é construído de liga de chumbo estanho. São encontrados nas correntes nominais de 10, 15, 20, 25 e 30 amperes. Devido às suas características, são pouco confiáveis. Não atendem às normas da NBR 5410. Esses são os fusíveis à direita, estilo rolha. Tipo Silized. Esses fusíveis têm como características serem ultra rápidos. São, portanto, ideias para proteção de aparelhos equipados com semicondutores em retificadores e conversores. Esses fusíveis são basicamente os fusíveis da parte de cima, onde eu estou circulando. Eles são muito parecidos com fusíveis Neo-Z. Eu não coloquei os dois tipos de fusíveis no slide, mas eles são bem parecidos.
Os LEDs são fusíveis de menores dimensões com características de retardo de atuação, utilizados para proteção de redes de energia elétrica e circuitos de comando. Tipo NH, são fusíveis limitadores de corrente NH, reúnem as características de fusíveis retardado para correntes de sobrecarga e de fusíveis rápido para correntes de curto-circuito. São próprios para proteger os circuitos que em serviços estão sujeitos a sobrecargas de curta duração, por exemplo, partida direta de motores trifásicos com motor de gaiola. Fusíveis NH possui os contatos facas prateados, o que proporciona perdas muito reduzidas no ponto de ligação, e o corpo de estática para garantir a segurança total. Esses são os fusíveis que a gente utiliza para motores elétricos, são os fusíveis da esquerda. Relés. Os relés de proteção permitem a distribuição segura da energia elétrica da rede. Tem como função detectar anomalias da rede que possam conduzir a situação perigosa e, se for preciso, interromper o circuito elétrico pelo tempo necessário. Os relés fornecem proteção diferencial contra sobrecorrentes, sobreintensidades e contra arcos elétricos. Esta proteção é assegurada pela sua capacidade de disparos rápidos. Um relé pode ser construído por vários módulos, cada um com a sua própria função. À nossa direita são relés eletrônicos. Os relés de proteção digitais, que são os relés que eu acabei de apresentar. Os relés de proteção digitais, também chamados como relés, simplesmente relés digitais, são compostos por um sistema eletrônico com microprocessadores. Esses microprocessadores permitem analisar vários parâmetros da rede, com atenção à intensidade ou à corrente, para detectar defeitos num sistema de controle industrial. Graças aos microprocessadores, esses relés podem registrar e transmitir dados de monitorização em tempo real. Relés eletromecânicos são os relés que eu estou apresentando agora, na parte de baixo. Os relés de proteção eletromecânicos surgiram há mais tempo, mas continuam a ser bastante utilizados nos sistemas atuais. Como seu nome indica, utilizam forças eletromagnéticas e mecânicas para mudar seu estado. Esses relés podem desempenhar apenas uma ou duas funções. Havendo um exemplo de curto-circuito, a corrente do curto sensibilizará o relé. Este opera enviando um sinal para a abertura do disjuntor. Com a abertura, o trecho defeituoso é desconectado do sistema e o sistema continua a operar, porém desfalcado do trecho defeituoso. Nesse exemplo mostra um estilo de relé, com os nomes de contatos, armadura, bobina, mola de rearme, involucro, contato fixo e contato móvel. Mais à frente a gente vai explicar como funciona. Como foi dito, número 1 é o botão de rearme. Número 2, contatos auxiliares. Número 3, botão de teste. Número 4, lâmina bimetálica auxiliar. Número 5, curso de arraste. E número 6, lâmina bimetálica principal. Esse é um esquema de um relé internamente.
Os relés. Quando a bobina está desligada, ou seja, quando não recebe corrente elétrica, o contato central toca o contato normalmente fechado. Para permanecer nessa posição, o contato central é segurado por uma pequena mola. Acionada a bobina por corrente elétrica, um campo eletromagnético empurra o contato geral, contato central, que se move e passa a tocar o contato normalmente aberto, ligando ou desligando o sinal designado. Aí estão explicadas partes mecânicas, momento de contato e alavancas e elétricas. Formação de campo magnético. É devido à parte mecânica ainda que é possível ouvir um clique quando o relé é acionado. Quando você deve ter notado, o maior benefício do relé é o isolamento de sinais de carga. Ele separa o circuito controlador dos circuitos de atuação e impede que grandes cargas elétricas neles empregadas estejam envolvidas nos processos de iniciação e interrupção de funcionamento. Dessa forma, os operadores ficam protegidos e as descargas perigosas. As qualidades de um relé. Para cumprir sua finalidade, os relés devem ser tão simples e robustos, feitos dinâmicos da corrente de defeito, o quão possível. Ser tão rápidos, razões de estabilidade do sistema, o quão possível independente do valor, natureza e localização do defeito. Ter baixo consumo próprio. Ter alta sensibilidade e poder de discriminação. Realizar contatos firmes. Manter sua regulagem independente da temperatura exterior, variação de frequência, vibração, campos externos e etc. E ter um baixo custo. A título de comparação são dados valores tirados de uma proposta de fabricantes. Os disjuntores de motores elétricos. Os disjuntores de motor são elementos básicos que asseguram o correto funcionamento das máquinas. São componentes eletromecânicos cujo objetivo principal é ligar e desligar o variador. Sobretudo, eles proporcionam proteção em caso de bloqueio do arranque, sobrecarga, perca de fase, situação em que o disjuntor do motor cortará automaticamente a fonte de alimentação. Essas práticas poupam espaço nos armários de controle, porque eliminam a necessidade de fusíveis adicionais. Os interruptores automáticos são de tamanho compactos, requerem um pouco mais de espaço da instalação e proporcionam uma resposta rápida e a curtos circuitos, desligando o motor em milissegundos. Disjuntor de motor e relé térmico. Uma dúvida comum sobre o disjuntor para motores trifásicos é se o disjuntor de motor e o relé térmico proporcionam as mesmas proteção. Apesar do disjuntor de motor e do relé térmico possuírem o mesmo nível de proteção contra sobrecarga, o relé térmico não realiza proteção do motor contra curto-circuito. Em um comando de motor, com o uso de um relé térmico, é necessário usar fusível para proporcionar proteção contra curtos-circuitos. Além do mais, nem todo relé térmico possui a proteção contra a falta de fase. Esse é um esquema de um disjuntor, também, esquema internamente, borne, biometálico, entre mais. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Espero que tenha gostado. Um slide criado mais didaticamente. Desde já agradeço. Até mais.